Graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu gostaria de estar aqui compartilhando o conhecimento a respeito da ceia das bodas do Cordeiro e das bodas do Cordeiro em Apocalipse, capítulo 19, e quando isto se dará, o que realmente o texto ele está dizendo. Vamos lá. Isto em resposta, a alguns entendimentos que têm vindo e com isto tem causado conflito, tanto no próprio contexto como também com tanto o restante dos textos, e até mesmo com respeito à cultura da Bíblia. Vamos lá, Apocalipse 19 está acontecendo em que momento? Haja vista também que o livro de Apocalipse ele não é um livro cronológico. O livro de Apocalipse, os 4 primeiros selos, eles foram abertos já há muito tempo e eles ficam intercalando. A hora acontece o primeiro, hora acontece o quarto, hora acontece o segundo, hora acontece o primeiro novamente, porque eles já foram abertos. Esses cavalos são representados também lá no livro de Zacarias, E inclusive o Senhor ele fala, mas isto é outro assunto. Então o quinto selo em diante, eles são eventos pré-tribulação e então grande tribulação. Mas sem entrar nesses assuntos, vamos verificar aqui o que o texto está dizendo em Apocalipse 19. Vamos observar. Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 1, que diz: o júbilo no céu. Subtítulo aqui. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das suas mãos vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Versículo 4. E os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não façais isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bem, analisando o texto, nós podemos identificar já de início que aqui há uma voz como de grande multidão e numerosa multidão que está atribuindo, que está glorificando a Deus, que está adorando a Deus pela salvação e dando a glória e o poder ao Senhor, por todos os atos que o Senhor executou e também por algo que ele está, no caso, terminando de fazer aqui, que é um juízo para a grande meretriz que corrompia a terra. Com base nisso, alguns dizem que este evento só pode estar acontecendo depois que o Senhor está julgando de fato, ou então julga de fato, a grande meretriz de Apocalipse 17 e 18 de Apocalipse. Porém, vamos analisar direito. A igreja, este povo que agora está exultando
na alegria da salvação e glorificando a Deus por todas as obras que o Senhor fez e que agora, neste tempo, está escrito aqui no versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quando nós analisamos realmente no contexto de Apocalipse 19, principalmente no texto grego, nós vemos que esta palavra aqui, que em muitas Bíblias está como noiva, e nós sabemos que há sim uma grande diferença, principalmente na cultura bíblica, de noiva para esposa. Na minha Bíblia de estudo da João Ferreira de Almeida está escrito certo, esposa. Por quê? Porque no grego traz realmente esta palavra, mulher compromissada, esposa. Já em outras Bíblias que o tradutor era de, com certeza, outra corrente teológica, então ele traduziu por noiva. Porém, pelo contexto, nós podemos ver que, primeiro, pelo verbo também que está no grego, quando está escrito a palavra, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o que dá a entender, à primeira vista, é que está para acontecer agora as bodas do Cordeiro. Porém, quando nós analisamos no texto grego, o verbo é passado. Está escrito como foram. Todas as vezes que este verbo ele está em todo o Novo Testamento, em todas as outras passagens, este verbo está no passado. Então, não também fica contra a palavra que está aqui no versículo 7 como noiva. Se realmente está escrito noiva e o verbo ali está também no passado, dizendo que as bodas do Cordeiro já foi realizada. Elas não são chegadas, mas a ceia das bodas, elas são chegadas a partir do momento em que a igreja, estando aqui no céu, e ela contempla o julgamento da meretriz que aconteceu, e agora ela é vestida de linho finíssimo, puro e resplandecente, que são a justiça dos santos. O que é isso? Isto é o sinal do tribunal de Cristo. Isto é um sinal de que a igreja ela foi recompensada no céu. Então nós podemos analisar algumas questões. Por exemplo, primeiro, que a igreja não está aqui na terra exultando de que a hora é chegada para acontecer as bodas do Cordeiro. Não. Primeiro que a igreja ela está no céu diante do trono de Deus. Algo que em muitas escolas teológicas eles nem sequer vão até o trono de Deus, nem sequer estão diante da presença do Senhor, glorificados e com as obras, o galardão, que no caso são as vestes, linho finíssimo, puro e resplandecente. Então, à primeira vista, lendo Apocalipse 19, dá a entender que o julgamento da meretriz acontece e então logo acontece em seguida, em ordem cronológica, as bodas do Cordeiro. Mas isso não é o que realmente está escrito na Bíblia Sagrada. Porque analisando, como eu disse, a igreja ela já está no céu, ela já está glorificando a Deus, agradecendo a Deus pela salvação. Ela, no versículo 7, ela também está falando ali, porque chegou, ou seja, passado as bodas do Cordeiro, e existe uma diferença entre as bodas do Cordeiro que se dá no arrebatamento, no ato do arrebatamento, que é uma retirada com força daqueles que servem ao Senhor aqui desse mundo para encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o ato do arrebatamento, também simbolizado ali no encontro de Isaac e Rebeca no meio do caminho, quando Eliezer, servo de Abraão, vai pedir a Eliezer para que haja uma mulher na casa do seu familiar, do seu parente Abraão, que possa se casar com Isaac. Então nós podemos analisar este encontro perfeito no meio do caminho, ou seja, nos ares. Não é nem no céu e também não é nem na terra. Porém, nós analisamos que Isaac ele leva para a sua tenda ali a Rebeca, simbolizando que Jesus Cristo ele também
ao encontrar com a sua igreja nos ares, ele traz a sua tenda à casa de seu pai, né, conforme ele havia prometido ali no livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número 14. Nós podemos analisar e fazer esta comparação, esta analogia com o casamento. Haja vista que o casamento bíblico ele era de 7 dias. Né? Nós vemos isto no casamento de Jacó com Raquel e sua irmã Lia ou Leia. Nós vemos isto no casamento de Sansão com a Filisteia. Nós vemos isto, né, no casamento, inclusive, que Jesus participou, que foi o casamento ali nas bodas de Caná da Galileia. Por quê? Porque o casamento era 7 dias. E isto faz uma real alusão aos 7 anos da grande tribulação, em que a igreja, que não é um corpo junto com Israel, a igreja ela é um corpo com o Cristo. Então existe o Pai, existe o Cristo do Pai, ou seja, o ungido do Pai, e existe Israel, que é o povo de Deus, sim. Aí vai falar assim, não, mas Deus só tem um povo, né? Então tem que ser Israel e a igreja tem que estar incluída dentro de Israel. Não, a igreja ela faz parte, junto com Israel, né, dessa mesma seiva. Ela está junto ali das promessas com Abraão. Porém, ela não é o Israel de Deus. As pessoas não compreendem quando. Isto é uma teologia da substituição. Quando nós vemos o que o apóstolo Paulo estava dizendo, ele estava combatendo contra os judeus da sua época. Por quê? Porque eles queriam dizer que para se tornar, né, um judeu verdadeiro e até mesmo para se tornar, né, um israelita ou alguém que fosse uma pessoa seguidora do próprio Cristo também, colocando estes costumes israelitas, né, que foram dados especificamente para o povo e a nação de Israel, nas costas dos gentios. E Paulo ele age de forma ali nas suas cartas explicando que não, né? Por quê? Porque se tem alguém que pode ser comparado a um judeu verdadeiro, sou eu. Então o apóstolo Paulo ele fala desta forma. Ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele nasceu, né, filhos de judeus, de hebreus, como está escrito. Ele, segundo a lei, era irrepreensível, ele era fariseu. Então ele diz que ele era irrepreensível. Se tinha alguém que tinha que ser chamado por judeu, era ele. Porém, ele diz, tudo isso, todo esse conhecimento, toda esta maneira de viver, eu reportei por estrume, né, ao conhecimento de Cristo. Ou seja, estrume também pode ser agregado de certa forma, ou seja, serve de certa forma de nutriente para a terra, sim, com certeza, de adubo. Porém, né, ele diz que tudo isso daí significa nada pelo conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Então, ele está querendo dizer para o povo judeu, ou seja, que se tem alguém que realmente era um verdadeiro judeu, um verdadeiro Israel de Deus, era ele. Aquele que era circuncidado, não simplesmente na carne do prepúcio, mas no coração. Então, ali o apóstolo Paulo, ele não estava falando que a igreja é o Israel de Deus. Ele estava falando que ele, como um judeu, ele sim, ele é e faz parte do Israel de Deus. Por quê? Porque em outros textos também ele compara Israel, hoje, segundo, né, a terra de Jerusalém, como escravos, ou seja, como os descendentes de Agar. Ele não faz nenhuma distinção entre os filhos de Agar e a Jerusalém de hoje. Então, existe um problema aí. Por exemplo, Apocalipse 12, nós vemos que aquela mulher que está vestida do sol, né, que agora tem a glória de Deus sobre si, aquela mulher é Israel, né, e quando ela gera, né, o Cristo no seu tempo, como está escrito, né, que nasceu-lhe um filho varão que há de reger todas as nações, aquele filho nasce desta mulher, ou seja, Israel. Aquela mulher não pode ser a igreja, aquela mulher não pode ser a igreja do Cristo. Porém, nós sabemos que o Cristo ele faz um corpo com o povo, que se une a ele em espírito, com aqueles que creem na sua palavra, com aqueles que obedecem e renunciam este mundo e se agregam a ele.
fazem parte de um corpo. Este é um mistério. Por quê? Porque a igreja, neste tempo dos gentios, ela adentra neste corpo chamado Cristo. Quando Apocalipse 12, conectado com Daniel capítulo 9, nas 70 semanas, está escrito então que aquele príncipe, né, ele seria tirado e não seria mais, não estaria mais no meio do povo, e se tratando da morte e da ressurreição de Cristo. Então, ele, ali no final do capítulo 9 de Daniel, ele estende a profecia até o tempo do fim, dizendo que haverá guerras e estão determinadas assolações até o fim, significando que o tempo dos gentios, né, que era um mistério no Antigo Testamento, onde Cristo, ele, pelo mistério do seu corpo, ele faria um povo para si. Ou seja, assim como Israel, em grande maioria, rejeitou ao Cristo na sua primeira vinda, de certa forma também, Cristo, ele agregou todos aqueles para si que creram no seu sacrifício, no seu testemunho, e formou um corpo, assim como um homem e uma mulher formam um casamento, um esposo e uma esposa. Então aqui ele está tratando que naquela última semana que está faltando no capítulo 9 de Daniel, que se trata ao povo, que se refere ao povo de Daniel, isso é, ao povo de Judá, da cidade de Jerusalém. Aquela semana que são 7 anos, que também aí faz uma comparação com os 7 anos, tanto da grande tribulação como os 7 dias proféticos do casamento bíblico israelita entre o noivo e a noiva, isto faz uma comparação entre o casamento de Cristo e a igreja, que era um mistério. Então, quando está escrito que o Cristo foi tirado, Cristo ele está formando um corpo, que isto é explicado em Apocalipse capítulo 12. Por quê? Porque em Apocalipse 12 nós vemos aqui no versículo de número 5, diz: Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Isso se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, mas também se refere àqueles a quem ele dá a promessa em uma das igrejas, lá do livro de Apocalipse, uma das igrejas, né, da Ásia Menor, quando ele fala que ao que vencer também regerá nações com cetro de ferro, também se assentará, né, no trono comigo, assim como eu venci, vocês também terão este privilégio. Ele está fazendo esta comparação à igreja vencedora, ele está fazendo essa comparação ao povo que irá vencer. Porém, nós vemos que, nascendo o filho varão, ele voltando ao seu lugar, ao trono, fazendo comparação também com Daniel capítulo 9, onde que o príncipe que foi rejeitado, ele seria tirado deste mundo. Nós analisamos aqui, versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse por 1260 dias, que são 3 tempos e meio, né? Os 3 anos e meio. Nós vemos aqui desde o versículo 7 até o versículo 12, em que este versículo já é um tratar de Deus novamente com Israel. Estes 1260 dias. Porém, o que nós observamos nesses versículos 7 até o 12? Em que houve uma peleja no céu. E que nesta peleja, o que aconteceu? Foi precipitado o dragão e os seus anjos, né, e os seus demônios. Porém, está escrito que um povo ele está exultante também. No céu, está glorificando a Deus no céu pela expulsão de Satanás dos seus anjos e por serem vencedores de Satanás por meio do sangue do Cordeiro. É isso que está escrito. E, inclusive, está escrito no versículo 12, por isto festejais, ou seja, festas no céu. E vós, os que habitais nele,
Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nós observamos que há sim uma festa no céu, enquanto na terra há cólera e ira de Deus e também um grande levante de Satanás. Nós observamos então que, novamente, repetidamente, versículo 13 do Apocalipse 12, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que lhe dera luz o filho varão, e foram dadas às mulheres 2 asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Aqui ele está fazendo novamente uma comparação com o versículo 6, onde a mulher ela vai para o deserto e ela é sustentada por Deus durante 1260 dias. Isso daqui não é, os outros 3 anos e meio. Aqui é novamente o tempo em que a mulher ela é sustentada, né, por Deus no deserto, se referindo ao versículo 6, logo após da assunção do filho varão. Ou seja, aquele filho varão, ele formaria um corpo, o corpo do Cristo, chamado a Igreja de Cristo. Esta Igreja de Cristo, ela vai ter o tempo dela aqui nessa terra. Quando este tempo, que também é chamado o tempo dos gentios, cessar, terminar, Deus voltará a tratar com Jerusalém e com os israelitas, com o povo dele, e também com as nações da terra, mas de forma com cólera, com ira, com juízo. Por quê? Porque rejeitaram o tempo da salvação de Deus, porque rejeitaram o tempo em que Jesus lhe dera a oportunidade de se arrependerem, de se voltarem a Ele, de se humilharem, de serem novas criaturas, de serem recriados no Espírito, serem pessoas batizadas no Cristo, na Palavra, no Espírito, para serem novas criaturas, para poder herdar a vida eterna. Então nós podemos analisar que Apocalipse capítulo 12, versículo 6 e Apocalipse capítulo 12, versículo 14 é parte do mesmo evento, onde que a mulher ela vai para o deserto. A mulher é quem aqui? A mulher é Israel. Não foi a igreja que deu a luz a Jesus. Foi Israel que deu a luz a Jesus. E Israel rejeitando, em grande parte, Israel rejeitando a Jesus, aqui nós podemos ver que a igreja ela vem de Jesus. Ou seja, a igreja ela vem a partir da morte, da ressurreição de Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Então, esta mulher, ela não é a igreja. Porém, nós vemos que aqueles, aqui do capítulo 12, versículo 17, que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui ele está fazendo já uma conexão com o capítulo 13, onde do mar vai emergir a besta do mar. Porém, nós vemos que existe uma descendência desta mulher, ou seja, de Israel, que é o povo das nações, que foram gerados por intermédio da fé em Jesus Cristo, que também, nós podemos fazer aqui uma comparação da fé em Abraão. Em Abraão não, da fé de Abraão, que deu origem ao povo que tem fé no verdadeiro e único Deus. Isso também por Jesus, por meio de Jesus, a semente. O que nós podemos concluir com isto? Que Apocalipse 12, versículo 17, ele está sim fazendo uma referência a uma descendência que aquela mulher naquele tempo vai ter. Aquela mulher naquele tempo, no tempo da grande tribulação, no tempo da tribulação, da perseguição, ela vai ter, esta mulher ela vai ter uma descendência. Só que não é a mesma descendência deste Cristo. Então, por quê? Porque
um faz parte do corpo, né, da mulher, que no caso, né, o Cristo foi uma extensão do corpo da mulher, mas o Cristo é uma parte, a mulher é outra. A partir do Cristo nasce a igreja de Cristo. Então, a partir de Jesus nasceu a igreja em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que é um corpo com Cristo. Este é um mistério da parte de Deus que o apóstolo Paulo tanto queria, né, que nós compreendêssemos em suas cartas. Porém, nós vemos também que no livro de Êxodo e nos profetas está escrito que Deus ele se casou com Israel e que muitas das vezes Deus ele fala que Israel havia se prostituído com os Baalins, né, com os Baal, com os deuses, com os postes ídolos, e havia adulterado, ou seja, isto é uma mensagem clara de que o casamento havia acontecido e que havia então uma traição, que no caso é o adultério, né? Então Deus ele é casado com Israel. Deus ele não vai se casar novamente, né, com Israel porque ele já é casado. Ele vai restaurar este casamento no futuro. Já Cristo, o ungido de Deus, ele formou um corpo e ele já se compromissou com este corpo. Ele é o noivo e a sua igreja amada é a noiva. E ele vai se casar ainda no arrebatamento. Ele vai se casar nas bodas do Cordeiro. Ele vai se casar com este corpo, com a sua amada igreja. E eles vão se casar nas nuvens, conforme está escrito em Tessalonicenses. Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, se não me falha a memória. Então, o que nós podemos ver? Que estes descendentes da mulher, no versículo 17 de Apocalipse 12, essa descendência, restante descendência da mulher, não é a igreja de Cristo. Nós vemos que aqui, antes que se inicie essa perseguição do dragão para com esta mulher que gerou este filho varão, que forma um corpo com a igreja, essa perseguição a esta mulher e, consequentemente, aos descendentes desta mulher, durante este tempo, se dá logo antes do início desses 1260 dias, que é a primeira metade da grande tribulação, dos 7 anos. Então, nós podemos ver que existem muitos porquês também. Existe Daniel capítulo 9, onde que a Bíblia vem também no Novo Testamento, né, fazer ali uma conexão entre a salvação que é nos garantida no sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perdão e a expiação. Ou seja, isto não se deu ainda integralmente ao povo israelita. Por quê? Porque eles não aceitaram. Então, para nós, aquela passagem de Daniel, capítulo 9, em que nós somos incluídos, né, pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, naquele ato da semana, no final da semana 69, né, em que morre, né, o príncipe ungido, que é o Cristo, e aquele ato até o final dos tempos, onde guerras estão ali determinadas até o tempo do fim. Então a Bíblia vem e diz que e aquele príncipe, não esse ungido, mas outro, que é o príncipe em que é um príncipe do povo que destruiu Jerusalém no ano 70. Ele vem, ele faz, né, um concerto de 7 anos, é aí onde que Deus ele entra também para tratar com a nação de Israel, né? Deus, ele, pela misericórdia, ele usa dessa situação para que este acordo que acontece, né, ali também, ele vai estar usando isso para fazer com que o povo
de Israel se aproxime e veja que só Ele é o seu Salvador, que só Ele, né, é a sua salvação, que Ele já deu a sua salvação. Então, o que, que nós podemos compreender com isto? Que a igreja que está entre este tempo, que no Antigo Testamento era um mistério, tudo isto era um mistério a ser revelado, né? Não era algo oculto, que não se podia ser descoberto, mas algo misterioso, que veio a ser revelado. Né? Isto nas cartas do apóstolo Paulo, é claro. Né? O que nós podemos compreender é que aqui este filho varão, ele forma um corpo, e no seu tempo em que ele é arrebatado para os céus, né, este tempo do filho varão também é representado pelo corpo dele, que ele deixa aqui na terra como embaixador do seu reino. Né? Então, quando esse filho varão ele é arrebatado para o céu, não é simplesmente o Senhor Jesus quando ele foi assunto aos céus após ali os 40 dias, né, da sua ressurreição. Né? Algo bem interessante é que também, né, assim como Moisés ele ficou 40 dias, né, no monte para receber, né, ali os assuntos, né, do reino, né, no monte, né, que significa reino, inclusive. Nós vemos também que Jesus, após o terceiro dia da ressurreição, ele ainda, né, fica 40 dias aparecendo de vez em quando aqui, mas também ele já havia tratado de um assunto no mundo espiritual, né, lá nos céus. Né? Então, nós podemos analisar que quando ele sobe 40 dias depois, né, assim como Moisés, ele está no Monte Sião, né, ele está, né, no mundo espiritual, e ele está rogando ao Pai para que ele envie o Consolador, a promessa, né, que ali, depois 10 dias, né, acontece a festa de Pentecostes, que é o que aconteceu quando também na entrega, né, dos mandamentos, em que Deus se manifestou no Antigo Testamento, né, com muito som, com muitas vozes, trovões, relâmpagos, com muito poder, né, que isto aconteceu na festa de Pentecostes, no Antigo Testamento, na época de Moisés, e que 10 dias depois que os discípulos estavam reunidos, né, ali a princípio a promessa foi para 500, mas só que só 120 permaneceram ali dentro daquela casa, né, se consagrando, buscando a Deus, né, e não desistiram do propósito durante esses 10 dias, até que, completando-se aqueles 10 dias após os 40 que Jesus já havia estado aqui, né, completando ali após a ressurreição, após a Páscoa inclusive, né, aqueles 50 dias, dando exatamente no dia da festa de Pentecoste, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando diz que se completando o dia da festa do Pentecoste, então, né, ali houve-se um forte vento, né, um vento, né, impetuoso, né, e também está escrito que um som do céu, né, a princípio veio, e um vento forte e veemente, impetuoso, invadiu a casa, e todos foram cheios do Espírito de Deus, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, o que nós podemos compreender aqui? Que este tempo, chamado tempo de salvação para os gentios, ele um momento vai acabar. Então, a Bíblia Sagrada, ela diz que, da mesma forma, aqui, no meu entendimento, por tudo que temos traçado aqui no entendimento, desde Daniel até aqui Apocalipse, nós podemos compreender que este Cristo que forma um corpo, né, vai chegar o tempo em que o corpo ele vai estar, o corpo de Cristo vai estar completo. Então, ele vai arrebatar este povo para estar reinando com ele, né, a partir dos céus, depois para vir e reinar sobre a terra. Né? Algumas pessoas até pensam, não, mas eles fazem algumas analogias com os cristãos do tempo antigo, que sofreram muito martírios e tudo, Igreja Primitiva, Idade Média, Inquisição e tal, e os profetas também, com o tempo de hoje. Mas, irmãos, isto não é uma maneira muito, digamos, coerente de fazer uma analogia, porque vejamos que Apocalipse fala que
o juízo de Deus será sobre toda a terra, será sobre as nações e será sobre Israel. Os eventos catastróficos, eles abrangem o mundo todo. Não são comparáveis ao templo de Israel no Egito, né? Na grande tribulação, se as águas se transformarem em sangue, né? A água para o crente também vai se transformar em sangue, entendeu? Das mesmas fontes que o mundo vai estar bebendo, né, fisicamente, quem estiver aqui na terra, né, vai estar bebendo também das mesmas fontes, né? A mesma terra que vai ser sacudida com grandes terremotos, né, não vai somente destruir as casas dos que não são crentes, dos ímpios, e vai deixar intacta a casa do crente, entendeu? O fogo, a saraiva, né? Todos os eventos catastróficos que estarão acontecendo sobre a face da Terra, não vai ter um lugar assim, aquele ali é ímpio, né? Vai ser diretamente para ele. Aquele ali, né, creu, se arrependeu, aceitou o Senhor, o meu filho, né? Não vai ser direcionado a ele. Não, antes a Bíblia fala que existe um selamento específico para 144 mil, que são israelitas entre as nações, né, para que eles possam pregar este evangelho conforme Mateus, Jesus ele fala, e este evangelho do reino, não da graça, do reino, por quê? Porque ele sabia que no futuro, na grande tribulação, naquele contexto, que é o contexto da grande tribulação, o evangelho deveria ser pregado em testemunho a todas as nações. Então viria o fim, realmente viria o fim, não a tribulação ou grande tribulação, como as pessoas pensam, mas que ali já era a grande tribulação e que este evangelho do reino, né, o evangelho do reino é o qual? É o evangelho em que Cristo ele vem estabelecer o seu reino aqui na terra e julgar, né, as nações com cetro de ferro, né, com justiça. Então esse evangelho do reino, por 144 mil selados por quê? Para que as pragas não venham sobre eles. Então é justamente isso, para que nenhum mal suceda à vida deles, concernente aquilo que é direcionado àqueles que têm a marca da besta, né? Direcionado àqueles que também não têm o selo do Deus vivo. Então tem algo muito interessante aqui, né, a ser examinado. O que nós podemos compreender? Que este corpo do Cristo ele é assunto aos céus, né? O tempo dos gentios se encerra e então se inicia a tribulação, né? Onde muitas pessoas se arrependem sim por tudo que está acontecendo, por tudo, né, o que perderam, porque isso vai ser o principal, né? E o que vai acontecer vai gerar uma grande comoção mundial de muitas pessoas, né? Vão ver que a verdade de Deus, né, ela realmente é uma verdade incontestável e aquelas pessoas vão se arrepender, né? Muitas pessoas vão se arrepender, mas o preço vai ser muito caro, vai ser o próprio derramamento do sangue, né? Para que elas se mantenham naquela maneira de viver. E o que vai acontecer? As pessoas não vão ter para onde ir, os seus bens vão ser confiscados, as pessoas não vão ter com que pagar, ou seja, milhões e milhões e milhões, bilhões de pessoas vão morrer de fome, vão morrer da guerra, vão morrer das catástrofes, vão morrer dos juízos de Deus, né? Então o mundo vai virar um inferno aqui na terra, né? Não vai ser algo comparado ao nível do que Israel passou no Egito, entende? Porque aqui Apocalipse 12 ele está falando novamente direcionado a Israel, né? Em que somente fora da vista da serpente, no deserto, né, Israel vai estar protegido por 3 tempos e meio. Porém, né, está escrito que haverá uma grande matança no mundo todo, a todas as nações, povos, tribos e línguas. Então, Deus, para privar, né, muitos crentes, sim também, tanto da morte, assim como fez com Enoque, assim como também fez com Elias, não permitindo que ele fosse levado ao cativeiro assírio que viria depois. Nos seus dias, ele foi arrebatado vivo. Então, muitas crianças, muitas
recém-nascido, né? Muitos servos de Deus, não muitos que se consideram, né, povo de Deus, né? Porque muitos vão passar por grande tribulação, sim. Mas o povo considerado a igreja de Cristo, que foi purificada, lavada no sangue do Cordeiro, vai ser arrebatada, sim, né, para se cumprir com toda a profecia e o padrão estabelecido por Deus com respeito ao casamento bíblico israelita que ele mesmo deu, que são 7 dias. Isso também faz uma referência aos 7 dias em que Noé ele adentra a arca, né, juntamente com os seus e também com os animais, ali 7 dias antes do grande dilúvio, quando também as portas se fecham. Então Deus ele chama a Noé, na verdade, me perdoe, Noé, com a sua família e os animais, eles adentram para dentro da arca, e depois de 7 dias, quando as portas já estão trancadas e ninguém se apercebeu disso, então vem o dilúvio e eleva aquelas águas, né? Acaba levando também aquela arca, né, às alturas. Então, o que nós podemos compreender é que a igreja de mesma forma também, da mesma forma, vai estar sendo protegida, né, não aqui em meio às questões da grande tribulação aqui nesta terra. A igreja ela será protegida, né, em Cristo, né, na arca, dentro da arca, e também esses 7 dias se fazendo uma comparação ao casamento, ou seja, 7 anos ao casamento israelita bíblico, que nós podemos ler em todas as Sagradas Escrituras, que são 7 anos, são 7 dias proféticos. Então, o que nós podemos compreender? Que aqui também, de igual forma, em Apocalipse 19, neste versículo de número 7, estas chegadas bordas do Cordeiro, na verdade, a melhor tradução, você pode fazer isso em qualquer pesquisa do Google, em qualquer site que tenha uma Bíblia lá com o interlinear, né, bilíngue lá, grego-português, e você pegar aquela mesma palavra que é traduzida ali como chegada às bordas do cordeiro, como são chegadas às bordas do cordeiro, é como se fosse algo que estivesse para vir ainda. Porém, você pega esta palavra e você vê ela em todo o Novo Testamento, onde que ela aparece, em todas o verbo é passado. Então você pode ver que ali a igreja ela já está comemorando por algo que aconteceu, que no caso é as bodas do Cordeiro, o acontecimento, o arrebatamento, e ela está diante do trono de Deus, né? Ela já está diante do trono de Deus. E ela está glorificada e ela está recompensada. Por quê? Porque por causa das ações, das justiças dos santos lhe foram entregues linho finíssimo, puro e resplandecente. Então, logo depois, no versículo 9, nós vamos ver que existem aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, existe a bodas do Cordeiro, que é o arrebatamento em si, onde a igreja ela é galardoada, recompensada no tribunal de Cristo. E existe também outra coisa diferente que é chamada de ceia das bodas do Cordeiro. Por quê? Porque aí é onde que é a ceia, né? Onde que é a festa em si, né? Onde que é realmente, né, lá vai estar todos os manjares espirituais, onde vai estar a festa deste casamento, deste arrebatamento. Então vai haver convidados, ela tanto se dá no céu para a igreja, como ela também vai se dar no milênio, né, no restante do milênio aqui nesta terra. Então nós podemos analisar que existem convidados, a noiva ela não é convidada. Aliás, o versículo 7 de Apocalipse 19 diz, porque veio, né? Porque veio as bodas do Cordeiro, cuja esposa, não noiva, né? Noiva é porque ainda não se casou, mas aqui a palavra também, se você pegar esta palavra no grego e colocar ela em todo o Novo Testamento para ver onde que ela aparece, em todas as passagens está lá, esposa, né? Uma mulher que já é comprometida, uma mulher que já foi casada, uma mulher que é uma esposa. Então aqui não é noiva. Por quê? Porque de fato veio essas bodas, este
casamento, este arrebatamento, e a igreja está no céu. E ela não está na terra esperando o arrebatamento, ela está no céu, diante do trono de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, honrando a Deus pela salvação, agradecendo a Deus por ter vindo as bodas do Cordeiro. E o anjo fala: bem-aventurados são aqueles que são chamados, ou seja, aqueles que são convidados, ou seja, aí entra o convite para a ceia, a festa deste casamento, né? Aí entra o convite, ou seja, aqueles que são convidados. A noiva, a igreja, hoje, que será esposa do Cordeiro, ela não é convidada a estar no casamento. Por quê? Porque ela é parte do casamento, né? Ela é a esposa do Cordeiro. Ela não foi convidada, mas existem sim os convidados. E quem são estes convidados? São aqueles que vão entrar para o milênio. Por exemplo, quando vemos aqui Apocalipse 19, nós vemos que vai acontecer então esta bem-aventurança, aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro, e logo em seguida se vê o cavalo branco no céu, né? Cristo com um exército que lhe segue, os seus anjos, a sua amada igreja, e ele faz guerra aos reis da terra, a besta e o falso profeta. Mata todos aqueles que receberam a marca com a espada que sai da sua boca, que é a sua palavra, né? Amarra ali a Satanás, né? Prende Satanás no abismo por intermédio de um anjo. A besta, o falso profeta, né? São ali lançados inaugurando o lago de fogo, vão para o lago de fogo, e está escrito então que acontece, né, a primeira ressurreição, que também é mal compreendida, que também é mal interpretada, né, aonde que aqueles que foram decapitados aqui e venceram, né, a besta pelo martírio, não recebendo a marca da besta e nem sendo adoradores da sua imagem, né, está escrito que eles ressuscitarão, né, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, estes também fazem parte dos convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Por quê? Porque eles estão ressuscitando logo após de tudo isso que está acontecendo cronologicamente. Por mais que Apocalipse não seja cronológico, né, não seja eventos que nós podemos dizer este é agora e depois é o próximo porque é o capítulo que vem depois. Não, muitas vezes são coisas repetidas. Mas nós podemos compreender que a igreja vindo com Cristo glorificada, então acontecendo, né, a primeira ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição dos justos, né? O Cristo, ele ressuscitou, já é a primeira ressurreição, porque ele faz parte desta primeira ressurreição dos justos, né? Ressurreição para a vida eterna, né? As testemunhas de Apocalipse, capítulo 12, que ressuscitam, né, antes da 7ª trombeta, inclusive, essas duas testemunhas ressuscitam para a vida eterna, né? Faz parte da primeira ressurreição. Esta ressurreição que acontece aqui, Apocalipse 20, dos decapitados, por causa do testemunho de Cristo, que não negaram a fé, que não negaram o nome do Senhor, e não adoraram a imagem da besta e nem receberam a sua marca, eles ressuscitarão, né, para adentrarem no reino de Cristo na terra, né, no reino eterno também, que o reino de Cristo é eterno. Então o que nós podemos compreender é que esta ressurreição, chamada de primeira ressurreição, não é em um determinado tempo ali somente, não, mas ela significa ressurreição dos justos, ressurreição para a vida eterna. Assim como também no Antigo Testamento se tinha um entendimento de que todos ressuscitariam no último dia, né? E uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Porém, né, quando nós vamos vendo no Novo Testamento, é melhor explicado que não, que existe a primeira ressurreição, que é dos justos, e ela acontece em determinados tempos. E existe a ressurreição que é para os
ímpios, que é chamado de segunda ressurreição. Amém? Espero que esteja claro, né, o que de alguma forma possa agregar ao conhecimento de algum dos meus irmãos. Né? Existem muitos porquês, né, de eu estar falando isso. É necessário que todos nós venhamos nos apegar mais ao Senhor Jesus, né, nos humilhando, né, todos os dias, podendo fazer alguma coisa do que nós podemos fazer, né, para o Senhor, né, porque o tempo está próximo, né, se aproxima, né, e almas estão necessitadas, carentes, né, e a nossa recompensa já é essa, né, o privilégio de poder estar incluído neste corpo fazendo algo, né, aí se humilhando cada dia mais, se apegando a Deus, deixando, né, as coisas, né, que deste mundo são corruptíveis, que contaminam o nosso corpo, alma e espírito, que nos separam de Deus, né, as coisas deste mundo, né, que à medida que nos vamos achegando ao Cristo vivo e ressurreto, ele vai nos mostrando, né, como num espelho, ele vai nos direcionando, vai abrindo nosso entendimento para que nós venhamos deixar das coisas fúteis, das vaidades, das coisas inúteis desta vida, para que nós venhamos estar cada vez mais andando na luz, né, do entendimento e da salvação. Amém? Espero que Deus, no Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Santo, ele possa abençoar a sua vida, e ele possa te dar mais e mais entendimento na sua santa palavra, né, e possa gerar em todos nós, né, o poder, né, desta palavra, né, salvadora, né, que regenera, né, o interior do homem, né, de dentro para fora. Eu agradeço muito a Deus por este privilégio, por esta oportunidade de estar aqui podendo compartilhar com alguns dos irmãos e podendo fazer muitos de nós, todos nós, né, refletirmos um pouco mais, né, a respeito desta palavra. Graças a Deus, Deus os abençoe, né, e até a próxima.